eu sou a Flávia Alencar e você seja muito bem-vindo a mais um Papo de Leão, o nosso podcast que é muito mais do que um podcast, é uma experiência para você. Hoje nós estamos aqui com meu querido, amado apóstolo Ezequiel Teixeira. Eita, coisa boa, vamos estar aqui para discutir um assunto muito interessante e um que eu gosto muito. Eu sou muito ligado, isso é muito latente no meu coração, que é sobre música e especialmente bateria. Bateria. E quem estará conosco hoje é a nossa querida Brenda Labolita. Ela é baterista aqui da Cidade do Leão, uma mulher baterista. Então tem muita coisa pra gente falar e a gente apresentar aqui pra você hoje. Dá um alô aí pra galera, Brenda. Que alegria a gente estar aqui com vocês. Vai ser um prazer a gente estar falando sobre esse assunto que tem permeado gerações, né? E hoje está muito latente no nosso meio. Então vai ser um prazer cooperar. Então vamos lá, é isso aí. Vamos lá, não perca. Não esquece, esteja aqui conosco nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Projeto Vida Nova no YouTube e nas nossas plataformas de áudio, né? Não perde um episódio sequer. Você é o nosso convidado especial, esteja aí conosco. Muito bem, Flávia, eu quero puxar esse negócio aqui. Eu vou botar pimenta nesse negócio aí. Vou botar pimenta. Nesse caldo. Ô, Brenda, vem cá. Você não acha muito masculinizado ficar tocando bateria, não? Olha, uau, pastor, já começou apimentado. Adoro. Olha, no meu início eu passei por muito preconceito. Vou falar para vocês até que hoje ainda existe uma pontinha ali de preconceito, apesar desse tempo que a gente está vivendo, né? E no início foi muito difícil. Imagino. No início foi muito difícil. Foi um contexto das pessoas linkarem assim, mulher tocando instrumento que tem alguma coisa errada. Mulher geralmente toca violão, mulher geralmente canta na igreja. Teclado, algo mais tranquilo. Mas quando veio esse ímpeto no meu coração, e foi dentro da igreja, foi aqui, inclusive, quando eu era muito pequenininha, eu esbocei essa vontade aos meus pais. Os meus pais mesmo falaram, nossa, a gente vai te apoiar, mas assim, bateria, tem certeza que é isso? Eu fiz de propósito essa pergunta, porque eu conheço a Brenda também desde pequena, e a Brenda é uma das melhores bateristas que eu já vi tocar. Que muito honra! boa. Ela é muito boa. Eu imagino que ela deve ter sofrido, assim, porque já tem algum tempinho que ela toca bateria de rejeição, de nego olhar assim pra ela, falar, como é que essa menina vai logo? E como é que é esse negócio de roupa? E te influenciou isso aí? Isso é muito legal, porque durante o período inicial, né, tocando bateria, grande parte dos instrumentistas a gente vê que são homens. Então, até mesmo por você ser influenciado pelo meio e você tentar se sentir parte daquele meio, você fala, eu preciso me adequar. Até para se autoafirmar, né? Para ter uma falsa autoridade, né? Então, eu usava roupas mais largas, eu sempre andava de tênis, de bota, no iniciozinho, para aquele lance ser, nossa, agora eu tô fazendo parte, tô me sentindo pertencente, mas com o passar do tempo, nas ministrações que eu ia com os pastores, eu comecei a achar assim, gente, tem alguma coisa errada acontecendo, porque assim, se Deus me chamou para exercer isso e eu sou mulher, eu preciso ser feminina tocando esse instrumento. Deus não queria mudar a minha identidade pelo instrumento que ele colocou para eu estar desenvolvendo. Então, eu acho que foi um start do Espírito Santo mesmo. Parece que foi uma virada de chave, apóstolo. Quando eu fiz 15 anos, o pessoal até brinca que os 15 anos é uma idade mágica, né? Dos 15 anos para frente, foi uma mudança muito latente. A minha postura ao tocar, uso de maquiagem, salto alto. A pessoa até fala hoje em dia, né? Como tocar com salto alto, Como tocar com salto alto, mas é possível. É só questão de regulagem mesmo, a gente consegue adequar. Tocando de vestido na igreja, vestido longo. Você vê que virada de ano, o pessoal chega e fala, você vai tocar hoje? Tá de vestido longo, tá de salto? Vou ministrar hoje. Não é um impedimento você exercer sua feminilidade em Deus. Deus não muda a nossa identidade, ele só quer, então, na verdade, é isso aí, reafirmar, você não precisou se masculinizar para verdadeiramente trazer esse desejo de desenvolver esse ministério? Não, ou então ter legitimidade nesse ministério? Na verdade, eu vejo que hoje em dia, e eu tenho acesso assim, a muitas meninas no Instagram, tenho desenvolvido um trabalho assim, as meninas falam muito, como que eu consigo romper?
porque a minha realidade ao redor só tem homens. Eu não consigo ter uma referência de alguém que toca esse instrumento e seja mulher. É difícil ver mesmo. Majoritariamente, né? Os musicistas, os instrumentistas, na verdade, Sim, majoritariamente são homens, sim, né? verdade, E aí você começa a usar um sapato alto e não tem aquela coisa de um homem, você tá, de repente, vai ministrar em algum lugar e alguém, até um colega aí de banda, fala assim, ué, mas você vai ministrar assim? Eu vou lhe falar, eu lembro de um caso, eu tava com os pastores, a gente foi ministrar numa igreja. E a administração foi uma benção e tudo mais, mas aquela chegada é o primeiro impacto. E aí você só vê aquela equipe enorme de homens, só a pastora como mulher que iria cantar, olhar uma menina, é assessoria, é back vocal, é qualquer outra coisa, menos baterista, muito menos baterista. E aí perguntaram, oi gente, tudo bem? Graças a paz, galera, quem é o batera? O batera, você já vê que é muito direcionado. Aí eu falei, então, totalmente sem graça. Então, sou eu, de salto, cheio de maquiagem, brilho, um monte de coisa. Tá bom, vai lá. Aquele descrédito, aquilo dali já foi um impacto. Eu passei por muitas vezes isso. E aí, aconteceu a ministração. A glória de Deus veio de uma tal forma, foi tremendo. No final, ele veio me pedir perdão. Olha aí. Ele falou assim pra mim, olha, eu nunca, passei por isso, mas quando você chegou, eu falei, mulher tocando esse instrumento, isso não vai dar certo, não. Ele chegou no final chorando, olha, Deus usou a tua vida, e era baterista. Deus usou a sua vida, falou ao meu coração, me deu até par de baqueta de presente, eu acho que era a forma de que ele nunca mais vai fazer isso, legal, né? Hein? Que legal, hein? Foi interessante. E não foi só esse caso, eu já passei por muitas situações. Então, hoje, poder exercer isso de uma forma profissional, esse é o meu trabalho, de formar outras pessoas, outros meninos, outras meninas, e ver como isso tem sido uma forma tão latente na igreja, das meninas olharem e falarem, caramba, eu posso desenvolver qualquer instrumento, mas eu também posso desenvolver bateria. E aumentou o número de meninas procurando? Muito, eu estava conversando isso com a Flavinha. A grande parte dos meus alunos são meninas. É mesmo, é? São meninas. Ela falou que inverteu isso, né? Que bacana. Uma coisa que eu estava falando aqui, antes da gente começar a gravação do podcast, eu estava falando sobre... Na minha geração, me lembro que o Tchan era... tocar violão. Sim, todo mundo queria tocar violão. Todo mundo queria só tocar violão. E hoje não, eu vejo até pelo meu próprio netinho, tudo é bateria. O negócio dele é bateria. Se você botar qualquer coisa que tem um lance de bateria, ele fica vidrado. Ele só anda com os pauzinhos na mão ali, da baquetinha ali na mão. Ou então um garfo, né? Qualquer coisa uma colher. Uma caneta, o tempo todo. E ele briga por isso. E tem que ser dois para ele poder... Tem hora que ele cruza o bracinho. Certinho. Cruza o bracinho e... Pô, o garoto tem 2 anos. Os melhores amigos dele são os bateristas, né? E eu tô vendo que agora não é o violão. Agora seria que estão mais agora se interessando pela bateria. E por quê? Na realidade, a gente tem 2 linhas de segmento que a gente pode pensar, né? A primeira linha é o contexto da referência musical que havia na época, há alguns anos atrás. As referências, os ministros, tudo era muito relacionado ao violão sendo um instrumento base, a um teclado sendo um instrumento de preenchimento. E a bateria, ela existia, mas justamente por você não ter, às vezes, aquele ímpeto de, na igreja, dar um espaço para que a bateria pudesse ministrar, a bateria é vista como um instrumento secundário. Então, violão é geralmente quem os cantores ministravam tocando violão. Então, o instrumento mais evidente era esse. E a gente tem a linha também, né, do contexto da galera, quando tá pequenininha, e aí já é um pouco mais na parte da ciência, né? A minha formação permite até um pouquinho falar sobre isso. Os pequenininhos, principalmente a galerinha como o Daniel, né, de poucos anos de idade, eles têm a tendência a buscar, os sentidos eles estão começando a ser aguçados. Então, eles precisam tocar alguma coisa, e a principal coisa que estimula é o quê? O barulho. Então, um instrumento que mais tem latência com essa questão de timbres diferentes, sonoridades diferentes dentro de um só, é a bateria. Então, eu percebo muito isso com as crianças. Eu tenho alguns alunos que desde pequenininho fazem aula comigo. Eu tenho um caso, a Flavinha até conhece, o Bielzinho. Ele faz aula comigo desde os 2 anos de idade. Hoje ele tem 8. E desde os 2 anos de idade, ele estuda comigo. E, assim, é muito latente o desenvolvimento dele na escola,
todo o processo dele de crescimento foi muito e diretamente influenciado pela música. Mas por quê? Porque essa cognição ela já foi aguçada, porque, nossa, é um instrumento... são muitos sons distintos dentro de uma composição só. O violão é um pouco mais tranquilo. Criança, geralmente, é mais agitadinha, né? Mas aquele ímpeto. Então, a gente tem a linha da referência. Hoje em dia, a referência na igreja, ela está muito pautada nessa linha do soft rock, do worship. Tem a ver com o estilo musical então, atual, o estilo né? musical que tem dominado a nossa realidade nesses anos daqui, de um tempo para cá, tem colocado a bateria como uma evidência muito forte, ministração profética com os tambores, e que isso, na verdade, era já para ter sido de lá de trás, que na época a gente passava por muito preconceito. Quando havia uma ministração de tambores, nossa, tem alguma coisa errada. Não, tinha igrejas, o senhor lembra, que nem bateria podia entrar. Mas tinha um pandeiro. Tinha um pandeiro, a raiz lá. Tinha a raiz, mas a bateria não podia entrar. Então hoje você não vê uma igreja sem ter bateria. Porque existe a bateria ao pulsar do que está acontecendo numa ministração. Então, se o baterista ele é mais intenso, você percebe que a ministração ela fica mais intensa. Como também, eu relato muito isso, a música ela é muito espiritual, apóstolo. Muito espiritual. Muito espiritual. Se a pessoa ela é convidada para ministrar e a influência, as fontes dela não estão no Senhor, ela vai profetizar algo que não vem da parte do Senhor. Então, quando uma pessoa está profetizando com os tambores, falando mais especificamente desse instrumento, é muito delicado você fazer esse momento de ministração e qual é a referência que você está tendo, do que você está se alimentando. Porque a gente olha para as religiões africanas, por exemplo, grande parte dos processos de rituais, tudo é baseado em quê? Tambores. Os atabaques, então, é tudo né? o contexto de que fonte você está sendo influenciado. Porque isso pode funcionar em qualquer religião, mas é a maneira como você está se alimentando e passando que vai fazer salmo, né? Todas as nossas fontes estão em ti, né? É isso aí. Eu quero até pegar esse gancho, Brenda, falando sobre música, né? Falando sobre os instrumentistas, os músicos de uma forma geral. Você falou algo, se não estão em Deus, como é que é o cenário musical hoje? Porque a gente vê, outro dia eu estava assistindo um vídeo e de repente a banda, era uma banda cristã, começou a tocar a música do mundo dentro de um culto. É complicado. E aquilo me chamou a atenção. Como é que você percebe hoje o cenário musical, não só no Brasil, mas no mundo? É um desafio a gente falar sobre um assunto tão delicado, porque a igreja evangélica no Brasil, durante um tempo, ela tinha uma referência alicerçada em Deus muito forte, onde as canções eram verticais, onde Cristo era cristocêntrica. Cristo era o centro. Eram canções como Tu és o centro, canções muito focadas em ser vertical. As próprias letras da harpa cristã, né, nos levavam a um nível de adoração, de entrega, de exaltação a ele. Eram canções onde a gente exercia, até mesmo como ministros, o sacerdócio de levar a igreja à adoração. Então era vertical. Sim. Agora, com o passar do tempo, aquelas indagações de não tem nada a ver, como o senhor mesmo fala, não tem problema, mas nada a letra não fere a Bíblia. Né? A gente até entende. Eu trabalho no meio musical e é um desafio você ter essa relação do meio musical, o que pode, o que não pode. Mas eu sempre pauto numa questão. Está ferindo a Bíblia? Qualquer vírgula que esteja ferindo a Bíblia já não serve mais para mim. Está ferindo algum conceito, algum princípio, algo que Deus fale, não está servindo para mim. Então, por isso que as pessoas me perguntam, Brenda, você toca no secular? Eu não recrimino quem faz, porque isso é muito da pessoa com Deus. A pessoa ela vai ter a prestação de contas sobre a vida dela com Deus. Mas eu não fui chamada para isso. Eu não abro mão de estar... E eu já tive muitas propostas. Mas é uma escolha pessoal. Eu entendo que eu não fui chamada por Deus para exercer dessa forma. Isso aí, isso é muito interessante. Porque tem coisa que eu posso fazer que você não pode fazer. Exatamente. Eu tenho estrutura e você não tem. Isso aí. Eu tenho estrutura e você não tem. Eu me lembro que no início do Projeto Vida Nova eu atendi um rapaz que ele estava se libertando do homossexualismo e estava verdadeiramente vivendo uma vida com Deus, querendo viver uma vida com Deus. E ele falava que alguns jovens iam evangelizar ele e acabava no final se envolvendo com ele.
Quer dizer, não tinha uma estrutura nenhuma. Quer dizer, acabava no final envolvidos com ele também. Em vez de os jovens ganharem para Jesus, ele ganhava os jovens. Ele ganhava os jovens. Perfeitamente. Porque quando a pessoa nunca fica... Você vai para o mundo, tocar no mundo, em vez de você ganhar o mundo para Jesus, o mundo você vai lá e te arrasta. Olha, eu vou falar para vocês, existem muitos músicos, pastores, líderes que foram chamados por Deus e entendendo isso como um campo missionário, mas existe uma estrutura para isso, existe uma busca, uma entrega tem que estar muito diferenciada. Muito bem posicionado. Com entendimento eu tenho uma estrutura para fazer uma gravação, para fazer um certo tipo de trabalho, então, mas não tem estrutura para ficar lá no meio daqueles caras não. Dá, gente, aí eu tenho que sair fora porque eles vão me arrastar, eles vão me engolir. Exato. Né? E não há nada mais sutil e enganador do que o pecado. Não tem jeito, não. Eu quero pensar que quando começa a abrir uma concessão ou outra, já era. É um problema sério. Porque abre a primeira concessão, daqui a pouco abre a segunda, abre a terceira e já entrou já no foi buraco, envolvido. não consegue. Já foi envolvido. Perfeitamente. E você é solteira, tá comprometida? Eita! Alô, meu povo! Não, para tudo, gente. Para tudo! Olha essa menina bonita. Oh, meu Deus do céu. Baterista, inteligente, formada. Fala aí, Brenda. Então, estou nesse contexto de esperar em Deus, sim. Sou solteira. Você acha que por você tocar bateria atrapalhou alguma parte dessa Olha, talvez no início, mas eu acredito que seja mais pelo contexto. Hoje em dia a gente está num cenário onde está difícil encontrar homem, né, pastor? Homens posicionados mesmo em Deus. Então, quando você vê a realidade hoje da sociedade, as mulheres se desenvolveram muito. As mulheres começaram a trabalhar, as mulheres começaram a estudar, correr atrás, e os homens foram ficando. Muitos foram ficando para trás. Isso não é uma maioria, mas muitos ficaram. Não é a maioria, mas é um fato. O homem, ser homem é ter comprometimento. Exato. E hoje nós vivemos uma geração, tem uma geração chamada geração de Onã. Onã, para quem não sabe, na Bíblia, ele foi chamado para substituir um irmão que o próprio Deus tinha matado. Meu Deus. O irmão, mas Deus tinha mandado ele, porque era costume o irmão casar com a cunhada e continuar a geração do irmão. Para o irmão honrar o irmão. Só que Onã não quis, ele não queria honrar o irmão, mas ele casou com Tamar. E ele tinha o relacionamento sexual com Tamar. Na hora do orgasmo, ele tirava o membro e o sêmen caía na terra, a semente caía na terra. Então, é a geração que gosta do prazer, mas não quer o compromisso. É isso aí. Gosta do prazer, ele queria o prazer, ele aceitou ter o prazer com ela, mas não queria o compromisso. O compromisso que ele tinha o compromisso de fazer a geração do irmão continuar, perpetuar a geração do irmão dele. Então, existe esse desafio, né? Da posteridade, né? Essa é a palavra, né? Ele não queria botar azeitona na empada do irmão. Essa é a verdade. Então, ele queria só o prazer, mas não queria o compromisso. É uma geração que quer o prazer, mas quando se fala no comprometimento, eles fogem. E aí, isso se associa para a questão de relacionamento. E por isso que você acha que quando você fala, tá difícil, é nesse sentido? Sim, o comprometimento, porque o aparecer, rapazes, aparecem, mas as conversas são muito aquém daquilo que eu preciso ter como um sacerdote do meu lar, como alguém que me impulsione também para desenvolver aquilo que Deus me chamou para fazer e apoie. Então você acaba abrindo mão e fala, não, nesse caminho não é melhor só do que mal acompanhado. É isso aí, você está certíssimo a esperar em Deus. Olha, eu vou fazer, eu já falei pra ela, você sabe, deixa que eu vou escolher pra você. Ela não tá sabendo escolher, não. Sabendo nada. Né? Tá igual a Tati. A Tati, não, eu falei pra um dia a minha filha, solteira, né, muitos anos, você não vai arrumar mais, quem vai arrumar agora sou eu. Você não sabe arrumar namorado, não. Escuta isso aí, Brenda, guarda isso aí. Recebo. Mas a gente falando sobre essa questão do posicionamento, o que a gente tem visto e as coisas que a gente tem ouvido falar tem nos assustado muito, né? A gente vê a Babilônia entrando na igreja. E principalmente no meio, como a gente está falando aqui, trazendo para a música, né, para esse ambiente mais musical, principalmente esse espírito entrando no meio dos músicos. E isso é muito triste, né? E a gente quando vê uma mulher, Brenda, posicionada, uma mulher em Deus, uma mulher que entende o seu propósito, que entende o chamado, e aí você entra também numa esfera em que você também tem que confrontar
isso tudo. E a gente está Exato. nesse ano, né, apóstolo? É o ano Muito do confronto, né? E a gente está vivendo tempos que são tempos muito duros, onde as pessoas não estão posicionadas. A gente vê cristãos que não se posicionam, cristãos que preferem dar lugar a agradar o outro ao invés de agradar o Senhor. É isso. Então, que peso isso tem para você? Olha, um peso muito grande, porque eu entendo, se eu estou no altar, eu estou cumprindo um sacerdócio. Perfeito. E desde a época do templo, do momento em que a galera da tribo de Levi era escolhida para adorar, você via que quem era escolhido, existe até, né, Gedutum. Quando foi a galera escolhida, eram homens fiéis para louvar, homens fiéis para estarem adorando. Não é brincadeira estar ali em cima. E é um desafio diário você viver em prol do reino ser propagado com as suas atitudes e estar no altar servindo, tendo essa responsabilidade de levar a igreja a uma adoração íntegra, porque a Bíblia diz isso. Levar o santo dos santos, né? É uma adoração interessante, íntegra, sabe? O nosso ministério, eu quero, assim, complementando o que você está falando, para te ajudar na tua fala, eu quero, assim, o nosso ministério sempre foi orientado a isso, ó, nós estamos aqui para levar a igreja ao santo dos santos. Nossa marca, Agora, né? como é que tu vai levar o santo dos santos, uma pessoa ao santo dos santos, num lugar que você nunca foi, nem sabe o que é Nem isso? conhece o caminho. É isso. Tem que estar muito comprometido com Deus, e glória a Deus pelo Ministério do Provérbio da Nova, Amém. sempre encarou isso com muita seriedade, porque nessa área aí, o mundo gospel fez muita gente, corrompido. mas fez muita gente famosa, mas muito pouca referência. Pouca É referência. isso, é isso. E poucas pessoas posicionadas, assim, não poucas, mas eu digo, pessoas não estão posicionadas no altar, e a gente sente, a gente entra num local, numa igreja, onde a gente vê apenas músicos tocando, ao invés de músicos adorando ao Senhor, sim. a atmosfera não testifica, né? A gente chega e fala, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa nesse altar que não está relatar funcionando. só um caso aqui, bem rápido. Eu lembro de uma vez que eu fui numa igreja, eu não fui ministrar, eu fui com amigos para assistir a ministração, para receber de Deus naquele lugar. E eu comecei a ouvir o ministério tocando, e eu ouvi o baterista tocando. Eu comecei a ficar com meu coração inquieto. E não era um contexto de análise técnica, porque eu sou profissional, e eu não gostei da forma deles tocar, não era isso. Mas era um lance de, gente, não tá testificando. Não tá testificando, não tá batendo. Saí daquela ministração, amém, glória a Deus, o culto foi uma bênção, a palavra fluiu, embora os céus antes estivessem muito cerrados para poder romper. Posteriormente eu fiquei sabendo que aquele rapaz, ele saía daquela ministração e ia para uma boate tocar e tal. E assim, foi o que eu falei, que existe um contexto de equilíbrio. Até que ponto uma pessoa tem estrutura para isso ou não, e ser influenciada de uma forma que vai estar propagando isso no altar. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, acabou a ministração, chamei os músicos ali mesmo, no culto de domingo, falei, nós vamos construir tudo isso. Ninguém vai subir aqui no altar sem antes construir algo com o Espírito Santo. Amém. Nós vamos construir. Agora, nossas ministrações vai ser construída com o Espírito Santo. Tudo funciona na igreja quando é construído com o Espírito Santo. Nossa pregação, nossa música, tudo que é relatado, o culto é culto para Deus, é para glorificar o Senhor, para tornar o nome do Senhor maior. Né? O culto verdadeiramente tem que ser construído com o Espírito Santo. Tem que ser ativado pelo poder do Espírito Santo. E quando é assim, debaixo dessa unção, tudo flui. Quando não é, meu filho. E outra coisa, essa ativação do poder do Espírito Santo é uma construção diária. Não é uma coisa, não, eu já fiz domingo vai acontecer a mesma coisa, não. Eu tenho que viver isso diariamente, cultivar e ver. Hoje domingo foi um culto, hoje vai ser outro culto, e eu tenho que verdadeiramente cavar de novo, buscar de novo e saber o que o Espírito Santo está construindo. E está querendo para que a gente verdadeiramente realize naquela noite, naquele momento. Matando o ego, né? Porque no meio dos músicos tem muito essa questão, e a gente olha até para o próprio Lúcifer, né? O orgulho de querer aparecer, de querer ser, quando na verdade a gente dá lugar ao Senhor, para que Ele seja em nós. Né? Desapareça, né? A gente tem que desaparecer. Tem um crente mariposa, né? Quando acende a luz, ele bate azia e fica tudo. Quando apaga a luz, ele vai embora. Olha, você vê que é uma coisa interessante, até para o senhor também, né? Concluindo aqui. Quando alguém vai fazer alguma ministração, você percebe que quando a música ela entra na ministração uma pregação,
é muito profético, gente. Quando Eliseu ele ia profetizar em nome de Deus, ele chamava um tangedor. Por quê? Porque você, através dos músicos, você muda aquela atmosfera e viabiliza que aquela atmosfera que já mexeu com os corações, já quebrantou os corações, a palavra ela entre muito mais fácil. Então existe Porque já prepara também... o ambiente, Exatamente. Perfeito. Prepara aquele ambiente. O tempo todo do meu ministério eu usei isso, não é uma técnica. É uma ferramenta de É uma Deus. ferramenta, É isso aí. aquilo ali faz parte da construção que o Espírito... Até o tema da música. Ó, Sim. domingo desse eu acordei com a música, eu cantei a música, liguei antes pro líder de música, eu falei, ó, ensaia essa música é antiga, música antigona, ensaia com essa harmonia assim que eu vou ministrar. Caramba, quando nós começamos a ministrar... Sobrenatural. Não viu? O céu rasgou na igreja. Mas é um linkar, né? O alinhamento, né? A palavra, isso mesmo. a música traz a palavra e carrega a palavra com a Perfeito, pregação. Tudo perfeito. linkado. Apóstolo, a música também está muito assim, dentro do Senhor, né? Tá. Eu gosto muito quando o Senhor ministra, vai ministrar, antes de ministrar a palavra, o Senhor já sobe, ministra o louvor junto. É uma A atmosfera glória de muda, Deus. a E assim, atmosfera o Senhor muda. traz umas músicas, umas canções, né, mais antigas, umas canções que levam, que anulam a gente. Todo e mundo exaltam canta. ao Senhor. É a raiz, Todo né? mundo todo mundo canta. Como é que é a sua história assim com a música, apóstolo? É tremendo, é tremendo. Eu estudei música desde pequeno, que eu me lembro, assim, 9 anos de idade eu já estudava música, né? É mesmo? Aí eu comecei o meu Bacana. ministério, eu tocava, eu pregava, eu cantava, bati o corne, cabeceava e fazia cabeceava, era gol. goleiro, cabeça Hoje de não, área. hoje nós temos músicos Era top. um surdo também, Tocava né? bumbo na Praça Bumbo, das né? Nações. Então, eu sempre fui muito envolvido com música e isso facilitou muito para o meu ministério, foi muito útil. E eu tenho um público muito bom que gosta de me ouvir por causa desse lance aí. Poxa, ele vai cantar uma canção que com certeza vai tocar minha alma, tocar o meu coração. Hinos que não saem de moda nunca. Sim, Hinos que são eternos, e que o Espírito Santo me dá. Eu cavo o coração de Deus, eu peço ao Espírito Santo, me dá qual a canção que eu vou cantar, o que eu vou cantar hoje. Mas é tremendo, é você ministrar e o céu se rasgar, os corações explodir. Isso, eu já almas- sente isso ali, ali em Sente, cima do sente altar. Quando no o senhor altar. começa a ministrar o louvor. Começa a ministrar, que você sente que há um rio que começa a fluir, o céu começa a se abrir, a palavra começa a vir na tua mente. Tem palavras que eu falo que eu nem imaginava falar ali, que o Espírito Santo sopra para nós ali na hora. Que lindo. Interessante. É Glória a muita Deus. unção, né? O ministério assim do nosso apóstolo, eu sou suspeita de falar, é marcado por uma unção do Espírito, uma autoridade no mundo espiritual, algo assim sobrenatural. Se você não tem um lar espiritual, se você não faz parte de nenhuma igreja, esteja aqui conosco. Nós estamos aqui na Cidade do Leão, aqui na Vila da Penha, próximo ao Largo do Bicão. Esteja conosco, busque ao Senhor enquanto se pode achar, né? Verdade, Porque é haverá isso aí. um tempo que não poderá achar. Haverá um tempo que muitos vão buscar a igreja. E a igreja já não estará mais aqui, né? Aquele povo barulhento, o senhor canta esse Tá louvor. o povo valento, Onde aquele tá povo aquele foi povo embora para barulhento? Sião. É isso Foi aí. embora para Sião. Glória a Então Deus. esteja conosco aqui, tá? Se você não tem uma igreja. Se você também é aquele crente meio barro, meio tijolo, que não está posicionado, hora. agora é a hora. Esse é o tempo, né? Porque verdade. Jesus está à porta, né, É apóstolo? verdade. Jesus está Jesus voltando. está à porta. É Jesus o está tempo voltando. e nós estamos às portas de um grande avivamento. Glória a Deus. Se prepare porque vai vir um Amém, grande eu avivamento creio. aí. Eu Um creio. grande avivamento para a glória do nome do Senhor. Amém. Sem precedentes. Amém. Amém. Pessoal, tá muito bom, mas a gente precisa terminar. Esse foi o nosso Papo de Leão. Eu tô falando pra você, hein? Esse não é mais um podcast. É algo assim que a gente sente, né? Eu sinto muita presença de Deus quando eu tô aqui. Esteja conosco, aguarde, vem aí o próximo episódio. Se você não viu o último episódio, vai lá no nosso canal, comenta, convida um monte de gente para curtir, porque está sendo muito bacana. Então, a gente se despede aqui. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento para a Amém. Brenda, muito Prazer, obrigada. gente. E para o Poxa, nosso apóstolo A Brenda Ezequiel. foi bacana. Foi bem bacana. Ela se comunica muito bem. E ela E trouxe posicionada, esclarecimentos, né? assim, muito Amém. bom para a igreja, para o Glória a ministério. Deus te Amém. abençoe, Amém, Brenda. pastor. Amém. Muitíssimo. Amém. E você é uma tremenda comunicadora. Ah! Eu sou cercada aqui. Ah, e o Deus senhor é um abençoe. tremendo homem de Ah, Deus, que obrigado. pastorzão.
E vamos que vamos. E tem uma produção linda também ali atrás da gente, né, nos orientando, que está construindo isso tudo com o Espírito Santo também, por isso que está funcionando. Muito amor, né, apóstolo? E que o Senhor te abençoe Muitíssimo!